paz, igreja. Boa noite, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite pela oportunidade de servir o teu corpo. Deus, eu reconheço no meu coração que eu sou menor neste lugar, porque eu sou a que sirvo nessa noite. E eis aqui os teus filhos que serão servidos através da tua palavra. Senhor, eu dependo completamente do Senhor em todos os aspectos. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que flua através da minha vida. Que haja uma manifestação da sua presença neste lugar. Que a palavra que o Senhor tem entregue e falado ao meu coração, Senhor, possa ser uma revelação, pode ser um rema, algo pessoal, para a vida de cada um dos seus filhos que estão neste lugar essa noite. E que eles encontrem aquilo que vieram buscar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. Se você quiser deixar aberta, se você quiser deixar ligada, aí no seu telefone. Eu vou ler poucos versículos. Primeiramente, só versículo 1 do capítulo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Espírito Santo, que eu sou menor neste lugar. Aguentar duas de mim, vocês não dão conta, né? Ao mesmo tempo. A minha voz sozinha uma vez é ruim. Duas vocês não merecem. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Só aí por enquanto. O apóstolo Eli tem falado muito a respeito de conquista de cidade, de responsabilidade da igreja diante das cidades. E aí ele enxertou e tem enxertado em nós uma semente em relação a isso. E ontem eu acordei com Neemias, com toda a passagem do livro de Neemias no meu coração, e o Espírito Santo começou a ministrar através desse livro. Eu não vou ler muitos versículos para não ficar cansativo, mas vou falando alguns pontos da história, e eu creio que a maioria conheça, e o que eu vou falar está na palavra, depois você pode, o que eu não ler, você pode ler na sua casa o livro de Neemias que você vai encontrar. Mas aqui ele começa falando que ele estava lá na cidadela de Suzã. E que ele teve notícias de que sua cidade, a cidade onde estavam enterrados seus pais, onde estavam seus familiares, seus descendentes, a cidade da sua origem, estava com seus muros derrubados, os judeus que não haviam sido levados escravos, que não estavam exilados, que ainda estavam em Jerusalém. Os muros da cidade tinham sido derrubados, estavam todos em opróbrio e miséria, a palavra fala. Diz a história que quando Neemias recebe essa notícia e toma a decisão de ir lá e de reedificar essa cidade, conforme nós vamos ver, essa cidade Jerusalém já estava nessa situação há 140 anos. 140 anos fala de 2 gerações, de média 70 anos de idade, se fosse hoje, né? Que se passaram sem que ninguém tivesse uma atitude, sem que ninguém tivesse se levantado para tomar uma posição, reconstruir, reedificar e se levantar naquela cidade. E Neemias, que estava fora da cidade, ao receber aquela notícia, a palavra fala que a primeira atitude, o primeiro momento dele foi de chorar, e já na sequência foi de orar. Ele chorou, e orando, jejuando e orando perante o Deus do céu. Está no mesmo versículo, na mesma sequência. O seu choro, a sua oração, o seu jejum. O homem de Deus recebeu a má notícia. Se entristeceu no coração, porque ele era um homem. Mas já ele teve uma atitude automática de diante do Senhor e falar: Senhor, olha como está a minha cidade. Esse homem era o copeiro do rei. O copeiro do rei era uma pessoa que servia ao rei, mas não era simples serviçal. Ele era aquele que provava todo o alimento que o rei iria comer antes do rei, porque se tivesse envenenado, ele que morreria. Então é um homem que tinha como profissão entregar a sua vida todos os dias a favor do outro.
A vida dele estava à disposição do rei todos os dias da vida dele. Toda refeição que ele iria provar poderia ser a última caso estivesse envenenado. Essa era a vida de Neemias. Então você que dar a vida, se entregar, estar com a sua vida à disposição a uma função, a um trabalho, a uma missão, era inerente a Neemias. Essa era a vida dele. E diante dessa circunstância, eu não vou ler tudo aqui os detalhes, mas ele ora e ele não se conforma com aquela notícia. Esse homem não era um guerreiro, esse homem não era do exército, esse homem era um copeiro. Esse homem não era um homem forjado na guerra e na batalha, ele era um copeiro. E ele vai servir ao rei num determinado dia e não era mais o mesmo Neemias, porque agora o seu semblante estava entristecido pela notícia. E aí o rei fala: Neemias, você nunca me serviu triste antes, por que hoje você está triste? E ele fala: rei, eu tive notícia, né? Aí a Bíblia fala que antes de responder, ele fala assim: e orou Neemias a Deus. Né? Às vezes a gente é pego de surpresa com umas perguntas que a gente não esperava. E ele aí orou, mas claro que foi uma oração em pensamento muito rápido. Ele estava diante do rei, era um diálogo. E aí ele orou a Deus e respondeu e contou a história. A cidade dos meus pais está desolada e tal. E o rei fala: o que você quer de mim? Então, o que eu posso fazer para te ajudar? E ele então pede liberação ao rei para que ele pudesse ir até a cidade de Jerusalém e reedificar e reconstruir a sua cidade. Olha a ousadia de um copeiro de pedir liberação ao rei para reconstruir uma cidade que estava destruída há 140 anos. Ele não sabia o que ele ia encontrar lá, se alguém o iria ajudar, mas ele queria ir até lá. O rei o libera e diz assim: desde que você me dê um prazo para ir e um prazo para voltar, você pode ir. O rei fazia questão da presença dele de volta. E aí ele pede ao rei que lhe desse cartas de recomendação, porque ele tinha que chegar lá, passando por outros reinos, passando por outros povos. E o rei falou: vou fazer cartas, aonde você for, as pessoas vão liberar a sua passagem, porque você vai recomendado por mim. E ele também pede então: rei, já que o senhor está me abençoando, manda cartas então, pedindo para que as pessoas, para que os outros governadores, da onde eu for passando, me deem madeira, porque eu preciso chegar lá com material para reedificar a cidade. E o rei falou: também, eu te dou cartas recomendando que te deem madeira. E por fim o rei liberou uma parte do exército, cavaleiros para ir com ele, não foi sozinho. E assim saiu Neemias, acompanhado de uma parte do exército, da cidadela onde ele morava, com cartas de recomendação do rei para que deixasse-o passar, e com cartas de recomendação para que lhe desse material, para que ele pudesse reedificar a sua cidade. E esse homem foi, não sei por quanto tempo, por quantos dias, quanto que foi esse caminho para chegar em Jerusalém, mas sei que ele foi. Ele foi, a primeira coisa que ele fez foi reanimar o povo. A primeira coisa que ele fez da palavra ao encontrar aquele povo foi contar a história ao povo. Ele reuniu aquele povo que estava em miséria, em opróbrio há tanto tempo, que não acreditava mais em nada e que ali estava escravizado. Os filhos e as filhas tinham levado e sido como escravos, e o que tinha sobrado ali viveria em miséria, sem proteção nenhuma, a cidade aberta, muros caídos, que qualquer um podia invadir, tomar, saquear, levar, maltratar. Assim estava aquele povo de Jerusalém. Ele junta aquele povo e fala: eu vim aqui para reconstruir, eu vim aqui de volta para reedificar. Eu fiquei sabendo do que aconteceu com a cidade de vocês, com a nossa cidade, e eu não me conformei no meu coração. E ele diz ao povo o que o rei havia feito por ele, e ele diz: o favor de Deus está comigo, o favor de Deus é conosco. Ele conta toda a história de como o rei havia se movido o coração e abençoá-lo, no sentido de mostrar para aquele povo que Deus estava com ele. E eu não vou ler aqui todos os versículos, mas é tremendo que todo o livro de Neemias, a palavra diz: e Neemias orou, e Neemias consultou a Deus, e Neemias orou a Deus. Esse homem não dava um passo sem consultar a Deus, esse homem não dava um passo sem orar. E aí ele tem a possibilidade, aí ele consegue discursar, conversar com os moradores de Jerusalém, levá-los a reacreditar que eles podiam se levantar, e ele consegue que aqueles homens, aquela cidade, se juntem a ele, se unam a ele, para reedificar e reconstruir aquela cidade, os lembrando que Deus era com eles, que eles eram povo de Deus, que eles eram um povo escolhido, que Deus não os havia abandonados, e que Deus era poderoso para levantar e reedificar aquela cidade novamente. E aqui eu começo o que o Espírito Santo quer falar conosco. Neemias era aquele cara de fora,
Ele era da cidade, mas ele não estava na cidade. É aquele cara que teve a notícia, mas não estava embrulhado naquela miséria. Ele não estava afogado naquela situação. Ele não estava mergulhado naquela tristeza, naquela miséria. É aquela pessoa que tem a notícia e que entristece e compadece, mas está de fora. Sabe quando o problema é muito grande? Você está mergulhado em algo que para você assim é terrível. É algo que não tem mais jeito. E você conversa com uma pessoa que está de fora do seu problema, por exemplo, o apóstolo Eli, e ele dá uma risadinha e fala divertido, e mostra para você que aquele problema não é daquele tamanho, e que é totalmente possível sair daquela situação. É o Neemias aqui. Óbvio que é uma situação difícil de verdade, de caos e miséria de verdade, mas ele é que é a pessoa que olha de fora para dentro. Aquela pessoa que a mente não estava naquele ambiente, e consegue novamente levantar a fé e a crença daquele povo, ativar. E eu quero dizer nessa noite que nós estamos eu quero falar de território nessa noite, eu quero falar de cidade nessa noite. O Espírito Santo quer falar conosco de nação nessa noite. Quer falar da nossa nação. O Senhor está conectando as nações a nós, mas hoje Ele quer trazer a nós a responsabilidade com a nossa nação, com a nossa cidade, com o território onde Ele nos colocou. E às vezes você fala assim, mas espera aí, pastora, vai vir alguém de fora? Porque saquearam a nossa nação. Há uma miséria e um opróbrio instalado. Para onde se olha pelos quatro cantos só se vê corrupção. E lavaram 40 bilhões ali, e limparam 50 bilhões ali, e em 5 fundos acharam 50 bilhões e não sei aonde, e 45 mil pescadores recebendo salário em Brasília, pescando nos rios de Brasília. Como assim? Limparam a nossa nação. E isso nos afeta, porque nós fazemos parte dessa sociedade. E isso fala de nós, porque isso chega na nossa casa, o desemprego baixo, todas as situações vêm. Mas eu quero dizer nessa noite que as pessoas de fora que irão ter condições de ter visão e reconstruir a cidade e edificar os muros da nossa nação, somos nós. A igreja de Cristo que mesmo mergulhada na situação, não perde a visão e não perde a capacidade de sonhar diante da circunstância. Não só porque nós não somos deste mundo, nós somos embaixadores de outro reino, mas porque nós estamos sim sendo afetados, inseridos pelo que a nossa sociedade está passando. Mas isso não nos roubou a fé, não nos tirou a visão, isso não nos tirou a capacidade de sonhar. Os nossos descendentes, os nossos compatriotas, foram roubados deles a oportunidade de sonhar. Eles estão escravizados em uma terra livre, mas nós permanecemos crendo, mas nós permanecemos vendo, e nós permanecendo, continuamos seguindo, crendo, e temos a visão do que Deus tem para nós. Nós estamos nas circunstâncias, mas as circunstâncias não roubaram de nós a visão do sonho de Deus para essa terra. As circunstâncias não roubaram de nós o sonho. A circunstância não tirou de nós a esperança. A circunstância não roubou de nós a capacidade de continuar crendo em toda a promessa e tudo aquilo que Deus tem falado para as nossas vidas e para a nossa terra, amém? Taubaté continua sendo cada vez mais terra de adoradores. Aconteça o que acontecer, com qualquer dificuldade, com qualquer situação, com qualquer corrupção, com qualquer político que esteja na situação que está, a nossa terra é terra de adoradores. E terra de adoradores não fala só de um povo que adora a Deus, fala das consequências disso, fala de justiça, fala de uma terra que vive em justiça, fala de uma terra que vive em alegria, fala de uma terra que vive em paz, independente das circunstâncias. É o que nós vamos fazer de Taubaté. É o que nós vamos transformar, que a igreja de Cristo nessa cidade vai transformar essa cidade a cada dia, mesmo que as circunstâncias falem ao contrário. Amém? Você pode dizer um amém para o Senhor? Nós somos os Neemias. Nós somos aqueles que não estamos desacreditados por causa das circunstâncias. Nós estamos inseridos, diferente dele, nós estamos inseridos completamente na situação da nossa nação. Mas nós somos aqueles que permanecemos vendo aonde Deus vai nos levar.
o que Deus tem para a nossa terra. A bandeira que Deus nos leva a carregar dessa cidade. E a proposta que Deus tem para a sua igreja contra essa nação permanecem intactos. Não tem notícia que se leia, não tem escândalo que se veja, que se tenha conhecimento, que mude alguma coisa. A proposta e a promessa de Deus para essa nação, o caráter de Deus de fidelidade, e Ele não muda, e Ele não está sendo pego de surpresa. Ele conhece os bastidores, tudo o que acontece, Ele conhece a corrupção da nossa nação, mas Ele sabe que há uma igreja remanescente, uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja de reino, uma igreja de visão. Ele sabe que não é um, que não é dois, que não é três. É uma igreja espalhada por essa nação, que não perdeu a visão e não se saiu debaixo da promessa que Ele tem para essa nação. Mesmo debaixo, mesmo vivendo a circunstância, mesmo que talvez a circunstância pode ter mudado em alguma coisa, o padrão de vida, nosso padrão de vida, que um dia já pode ter tido. Podemos ter alguns momentos, algumas famílias mais apertadas por questões de desemprego, de sacerdote, coisas assim que nos afetam, que as circunstâncias nos afetam. Mas as circunstâncias não nos tiraram a lucidez. As circunstâncias não nos tiraram a visão. As circunstâncias não nos roubou a força. Nós estamos aqui, amém? Maiores e mais fortes. Não nos tirou a garra. Não nos tirou a convicção. Não nos tirou a fé. Nós somos os de fora que podem dentro transformar essa terra. Nós somos aqueles que estão de fora, mesmo estando dentro, que tem condições, lucidez, visão, mente, para conseguir ter estratégias e receber do Senhor para reedificar essa cidade. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Amém. Sabe uma coisa tremenda que Neemias fez? Neemias começou, juntou o povo. Aí o capítulo 3 do livro de Neemias cita todos um monte de famílias que se enganjaram na obra, que cada um foi fazendo, a divisão de tarefas. E eles foram, e diz a palavra que os inimigos não começaram a zombar. Falaram assim, coitados, até parece que esse povo miserável vai erguer alguma coisa. E mesmo que eles ergam alguma coisa, com um sopro. Sanbalat e Tobias, os inimigos disseram, com um sopro a gente derruba. O que eles puderem, se eles fizerem alguma coisa, a gente derruba. E só que não foi assim. Eles se juntaram e começaram a trabalhar, até que num dado momento, metade do muro estava erguido. Metade do muro estava erguido. E aí os inimigos se juntaram e falaram assim, peraí, a brincadeira, eles não estão brincando. Eles estão levando a coisa séria. E para quem nós que acreditávamos que eles não iam chegar em lugar nenhum, metade do muro já está erguido. E todos os inimigos se juntam, vários povos, para traçar uma estratégia de guerra e ir lá derrubar novamente o muro, metade do muro que já estava erguido. E aí Neemias ora ao Senhor e o Senhor dá uma estratégia para Neemias. Então o que Neemias levou? Levou os sacerdotes das famílias, das casas, a darem suas vidas por aquele propósito. Porque se eles não dessem as suas próprias vidas, as suas famílias estavam atrás. Então todo homem passou a dar a sua vida por aquela causa, porque seus familiares dependiam daquilo, seriam os primeiros a morrer, se eles deixassem os inimigos passar. Aí você pode pensar, mas que estratégia dura? Não é dura, é realista. Porque se os inimigos entrassem, todos morreriam mesmo. Independente de ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Essa era a possibilidade de se manter vivo. A única possibilidade é que eles não entrassem. E aqueles homens passaram a dar as suas vidas para construir e proteger aquele muro. E aqui tem algo tremendo. O Senhor nos ensina aqui que se nós não edificarmos o muro da nossa cidade, vão perecer nós e as nossas gerações. Se nós não edificarmos os muros das nossas nações, nós vamos ver mais 140 anos de escravidão. Ou a gente se levanta hoje como igreja e fala, essa causa comigo, Taubaté é nossa, e nós vamos transformá-la. Porque se a gente não levantar essa bandeira e não proteger esse muro em volta da cidade até o fim, as nossas gerações que vão perecer. Fala assim comigo, isso é comigo. Nós precisamos crer que isso é comigo.
que isso é com nós. Outro dia eu falei no momento de oferta, falando aqui para os sacerdotes, né, que ficam na frente do muro, trabalhando e protegendo as suas famílias. Outro dia eu falei no momento de oferta, não sei quantos se lembram, que a maior proteção que um sacerdote pode, maior segurança que um sacerdote pode trazer para dentro da sua casa é ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu testemunhei que eu sou totalmente segura no sacerdócio, no provedor que meu marido é. Não pela quantidade de dinheiro que ele coloca em casa todo mês, mas pelo quanto eu vejo que ele é fiel, pela disposição que eu vejo nele em pagar qualquer preço por uma fidelidade até o fim. Isso me coloca num lugar seguro quanto esposa. Isso coloca a nossa casa num lugar seguro em Deus. Se o sacerdote, se você está aqui nessa noite, quer construir um muro de proteção em volta da sua família, seja fiel. Seja extremamente fiel. Seja liberal. Exerça o papel de sacerdote sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Quantos aconselhamentos de esposas entristecidas, porque ouvem tantas coisas, tantas promessas nessa casa, e olha para o seu lar e fala: mas nós somos infiéis. Chega desse tempo. Não é mais tempo disso. Sacerdote, construa um muro de proteção. Coloque sua família em um lugar seguro. Seja fiel a Deus. Quantos sacerdotes podem dizer amém? Amém. Precisamos edificar esse muro da fidelidade. Precisamos colocar, os homens precisam colocar suas famílias em um lugar seguro. Não exponha sua família ao devorador. Seja fiel. Não exponha, sacerdote, a sua família ao devorador. Seja fiel. E essa transformação da terra passa pela nossa transformação. Nós precisamos ser a terra que queremos habitar. Repita assim comigo: nós precisamos ser a terra que queremos habitar. Nós somos terra. Nós somos feitos do pó da terra. Do pó nós viemos, e o nosso corpo humano ao pó voltará. A terra só responde ao que nós somos. A terra está respondendo à corrupção, à ganância, a tantas coisas da humanidade. O que nós vivemos como circunstância só é uma resposta da terra, da humanidade, aquilo que o homem se tornou, daquilo que o homem faz. Se nós queremos uma terra transformada, nós precisamos ser essa transformação. Nós precisamos ser a terra que queremos habitar. Se nós queremos habitar numa terra justa, nós temos que ser justos. Quantos querem habitar numa terra de justiça? Precisa praticar a justiça. Precisamos ser a terra que queremos habitar. Queremos uma terra de paz? Temos que promover paz. Queremos ser uma terra próspera? Precisamos promover prosperidade. Precisamos ser abençoadores. Precisamos nos permitir ser um canal da bênção de Deus e não represa. Queremos uma terra de igualdade. E então o que vier na sua vida é para você, ou é para abençoar o seu irmão, ou para abençoar quem precisa mais. Ou se nossos olhos estão na nossa necessidade, ou nossos olhos estão só na nossa necessidade, ou nossos olhos conseguem ver a necessidade do outro. Nós queremos uma terra sem desigualdade. Então comece de nós a generosidade. Nós precisamos manifestar aquilo que nós queremos ser, aonde nós queremos estar. Sabe, o Espírito Santo, eu estava falando com os jovens, falava sobre isso. Aquilo que eu vivo hoje, isso serve para a vida de quase todo mundo que está aqui, só que alguém está chegando e ainda não confessou a Cristo. Mas aquilo que eu vou falar de mim, porque eu estou pregando. Mas aquilo que eu vivo hoje, depois de 13 anos carregando Cristo em mim, não fala mais da onde eu vim. Não fala mais da onde eu fui criada. A minha vida hoje não fala mais da criação que os meus pais me deram. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou desprezando a educação e tudo, mas
eu não estou falando de aparência física, de um trejeito, do gosto pela comida que a minha mãe faz. Não é isso. Eu estou falando de pensamento, de mentalidade. Eu estou falando de comportamento e atitudes. A vida que o Espírito Santo me leva a viver hoje, que Ele me transformou, mudou meu DNA, não fala mais da onde eu nasci, não fala mais dos amigos que eu tive, não fala mais da faculdade que eu frequentei, não fala mais daquilo que me foi ensinado no passado. A vida que eu levo hoje fala da nova criatura, fala da filha de Deus. Fala da transformação que Deus fez em mim. Não fala mais de uma pessoa carnal, mas fala de um ser espiritual. A nossa vida hoje, a tua vida, meu irmão, eu tenho certeza que é isso também. Não pode mais falar do ser carnal que um dia você foi. Hoje você é uma nova criatura. Você não foi transformado, você foi gerado de novo, regenerado. Foi trocado o seu DNA. Você é hoje um ser espiritual. E as suas atitudes, as suas palavras, a sua vida tem que manifestar isso. E isso transforma uma cidade. E isso transforma uma nação. A minha reação frente às circunstâncias não pode mais falar da Zelinda do passado carnal. Tem que falar da Zelinda filha de Deus que é hoje. A minha reação frente àquilo, ao confronto, ao pecado, às circunstâncias, não falam mais de quem eu fui. A forma que eu penso sobre determinada situação, sobre tantas coisas, não falam mais de quem eu fui. Fala de quem Deus me fez. Eu nasci de novo. E nesse novo nascimento foi me dado um novo DNA. E nesse novo nascimento eu passei a portar, carregar Cristo vivo. E isso foi mudando o meu ser todos os dias. A minha mente, as minhas atitudes. E quem eu sou hoje tem que falar dessa nova vida. Quem você é hoje tem que falar do ser espiritual que você é. E o Espírito Santo te pergunta: a sua vida hoje fala de quem? A sua vida hoje fala de quem? Com muito amor eu te pergunto da parte de Deus: o que você fala, o que você pensa, o que você faz quando ninguém está vendo? Fala do ser carnal ou do ser espiritual? Fala da velha criatura ou fala da nova criatura que foi gerada em Cristo Jesus? Fala das suas práticas do passado se repetindo ou fala da sua nova vida que foi gerada em Cristo? Fala dos mesmos pecados que você tinha antes de conhecer a Cristo ou fala dessa regeneração, dessa vida nova, dessa santificação que o Senhor e o Espírito Santo estão construindo na sua vida? A mudança da nossa cidade, do território onde nós estamos inseridos, tem que passar por essa transformação. Nós temos que manifestar a Cristo. Nós temos que manifestar o que nós portamos. Nós precisamos manifestar quem nós carregamos. Você pode dizer um amém a isso? Temos que romper com tradição, com história, com religiosidade. Temos que romper com cultura. Temos que ser enxertados completamente na videira verdadeira. Eu já falei isso aqui e outra vez, que para mim esse conceito é muito claro, porque como eu fui criada na roça, e a gente fazia enxerto. Então para mim essa história de ser enxertado na videira verdadeira é muito clara. Porque quando você faz um enxerto, você pega um galho de uma planta e coloca em outra, muda completamente o DNA da outra e o fruto já não é mais o mesmo. Nós somos enxertados, Cristo veio habitar em nós. E aí o fruto não é mais o mesmo. Não são mais as obras da carne, mas é manifesto o fruto do Espírito. Nós temos que manifestar o resultado desse enxerto que Jesus fez em nós. Precisamos manifestar a terra que queremos habitar. Precisamos manifestar a terra que queremos habitar. No capítulo 4, no versículo 23, dando sequência na história de Neemias, edificando a sua cidade,
Se nós queremos uma cidade diferente, nós precisamos manifestar algo diferente. Amém? Se nós vamos transformar Taubaté em terra de adoradores, precisamos manifestar um povo que vive em adoração. Viver em adoração é ter uma vida que adora a Deus. Não é só vir à igreja, adorar e cantar louvores. Amém? No capítulo 4, no versículo 23, tem algo tremendo. Essa história é toda tremenda, mas não vamos passar por ela toda. Mas Neemias diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com a arma à sua direita. A guerra se acirrou, os povos vieram contra eles. Ele amou essa estratégia que eu contei para vocês, de colocar o sacerdote na frente do muro. E ali ele fala assim: nem eu, nem os meus moços, nem os meus irmãos, nem os homens da guarda, ninguém mais se deitava sem trocar suas vestes. E eles, quando paravam para descansar, para dormir, eles ficavam com as vestes de trabalho e com a arma à direita. Aqui fala de não descansar, aqui fala de não dormir, e não está ligado a não dormir na forma humana, mas está ligado aqui a estar sempre vigilante. Uma dormida fora de hora, uma descansada, pode ser o suficiente para uma cilada do inimigo tragar a sua vida e você demorar anos para se reerguer. E o propósito de Deus vai se cumprir sim sobre essa terra, mas Ele escolheu que você faça parte, por isso você está neste lugar. Ele vai transformar, Ele vai levantar a igreja dele para governar essa nação e essa cidade. E Ele escolheu que você faça parte disso. Por isso você está me ouvindo nessa noite. Por isso o Espírito Santo te trouxe a este lugar, te conectou a essa visão. Por isso Ele te enxertou na videira verdadeira. Por isso Ele te tirou de criatura e te fez filho de Deus. Ele escolheu te chamar pelo nome e a fazer parte dessa história. E aqui ele nos ensina a não tirar as vestes, nem para dormir. Não largar as armas, nem quando dormir. A gente descansa, a gente dorme. A gente não, né? Mas no momento que recebe uma cantada e responde com um sorriso, no momento que alguém chama para uma conversa inbox no Facebook, por que um homem, uma mulher está me chamando para uma conversa inbox? Por que eu vou responder? Por que eu vou dar sequência nesse papo? Nessa conversa que está meio atravessada? Basta um copo, um gole de cerveja, um trago no cigarro para o vício voltar completamente. Meu irmão, olha para o seu irmão e fala assim: não durma. Nossas vestes foram trocadas por vestes santas. As nossas vestes de guerra, que eles não tiravam as vestes de trabalho, as vestes de guerra deles, nem para dormir. Deus trocou as nossas vestes por vestes de santidade. As nossas vestes de guerra são vestes de santidade. A nossa maior arma no mundo espiritual é a nossa santidade. As nossas vestes de fidelidade, as nossas vestes de obediência, as nossas vestes de submissão, essas são as nossas vestes de autoridade. É com elas que nós guerreamos. E a palavra aqui nos ensina a não tirar as nossas vestes nem para dormir, nem ao se deitar, nem ao cair à noite. Em nenhum momento tire as vestes santas que Deus colocou em você. Nenhum momento se permita ser tirado de você as vestes sacerdotais, santas, brancas, que o Espírito Santo te vestiu. Eu e você éramos vestidos de veste de pecado, vestes de impureza, vestes de tristeza, de marcas da nossa história. E o Senhor tirou e colocou outra completamente nova. O Senhor nos colocou veste de pureza, veste de santidade, que vem com veste de autoridade. Autoridade. Não descanse por um minuto sem essas vestes. A transformação da nossa cidade, da sociedade, está completamente ligado a não descansarmos, a não pararmos de vigiar e nos mantermos o tempo todo na posição que Deus nos chamou para estar. Ah, Deus pode me restabelecer? Pode. E você pode perder 5, 10 anos da sua vida. Eu escolhi vestir veste de perseverança. Escolha essa noite vestir veste de perseverança.
Veste quem não desiste. Veste quem não para. Veste quem cansa, mas não para na batalha. Veste quem não morre na luta. Veste quem não desiste, mas sempre segue adiante. Mama. Por muito tempo, a igreja vestiu veste de religião. E ficou ali num contexto, na religiosidade, esperando Jesus voltar. E não afetou a história. E não cumpriu seu papel. Mas hoje a igreja está vestida com vestes sacerdotais. Entendeu o seu chamado para reinar e governar. E para transformar a terra aonde está o território, a terra onde está inserida. Veste de revelação de propósito. Veste revelação do porquê foi gerada. Veste revelação do porquê Cristo morreu na cruz. Veste de entendimento que a salvação é o ponto de partida e não o ponto final. É onde começa a desenrolar o propósito de Deus nas suas vidas, não é onde tudo acaba. Veste de entendimento, dos olhos abertos para aquilo que Deus tem para nós. As nossas vestes hoje são reais. Meu amado, nós não somos a noiva de Cristo. Permite, já foi falado disso aqui, o Espírito Santo desconstruir isso na sua vida. Jesus já nos penetrou. Ele já veio habitar em nós. Ele já teve um momento de intimidade. E Ele já fez com que eu e Ele fôssemos um. Só o casamento pode permitir que isso seja feito. O noivo e uma noiva não são um. Marido e mulher são um. Nós somos um com Cristo. Nós estamos casados com eles. E com Ele nós podemos reinar. E Ele colocou suas vestes reais. Nós casamos com o Rei de Reis. Casamos com Ele. Casamos com o Rei dos Reis. Repita comigo assim: eu não sou a noiva de Cristo. Eu sou um com Cristo. Noivo e noiva não podem ser um. Está lá em João 17, Jesus dizendo: para que eles, o Espírito Santo venha, para que eles sejam um contigo, como eu e o Senhor somos um. Nós somos um com Ele. Nós temos intimidade com Ele. Nós temos livre acesso a Ele. Isso não é relacionamento de noivado. Isso é relacionamento de matrimônio, de casamento eterno. Vestes reais. Por isso nós hoje podemos dizer que somos vestidos de vestes reais. E dentro desse contexto de nós sermos um com Ele, tem um versículo lindo, tem vários, mas tem um lindo no capítulo 4, no 19 e 20, que diz assim, vou ler rapidamente: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longes uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco, nosso Deus pelejará conosco. O que Neemias observa? Um homem de estratégia, um líder. Ele fala assim: o muro é muito grande, e os homens estão espalhados, e muito longe um do outro, para poder cercar o muro como um todo. E se os inimigos vierem, e nós estivermos distantes uns dos outros, nós vamos correr risco. Então Neemias fala assim: nós temos uma estratégia. Quando o inimigo vier, nós soaremos a trombeta e nos reuniremos todos de novo, porque juntos, unidos, nós podemos guerrear contra eles, e o Senhor pelejará por nós. Meu amigo, aqui fala de vida, de corpo. Cada um de nós está numa parte do muro. Eu não sei qual é a parte do muro que você está. Eu não sei se amanhã você vai para um hospital, se você vai para uma escola. Eu não sei se amanhã você vai para uma empresa, se você vai para uma faculdade, para um comércio. Eu não sei qual a parte do muro que você está colocado.
Eu não sei qual é a parte da sociedade que você está afetando com a sua vida no seu dia a dia. Mas eu sei de uma coisa: a trombeta soa e nós nos reunimos neste lugar. E aqui nós temos, no corpo de Cristo, tem visão, tem estratégia, tem direção, tem os comandos de Deus, tem a sua proteção, tem o seu cuidado, tem as suas palavras proféticas nos guiando, tem a sua cura. Aqui nós limpamos nossas vestes cansadas, aqui nós somos tratados, aqui nós descansamos da luta, aqui nós nos fortalecemos. A trombeta está soando nessa noite, e se você não tem compromisso com o corpo de Cristo, essa noite é a noite de você tomar uma posição. Não fique afastado do muro, não fique distante, porque distantes um dos outros nós podemos perder a guerra. Mas quando nós nos unimos, o Senhor peleja por nós, porque Ele peleja pelo seu corpo. Ele não peleja por uma vida, Ele peleja pelo seu corpo na face da terra. Para de procurar defeitos e inventar defeitos no corpo de Cristo para justificar a sua falta de compromisso com Deus. Para de procurar defeitos que não existem no corpo de Cristo, porque você tem pecado oculto e não quer se comprometer com Cristo. Troca suas vestes nessa noite, bota a veste de santidade e se filie, e se deixe permitir se juntar ao corpo de Cristo. Você não vai conseguir lutar sua luta sozinho. A sua parte do muro é pesada, a minha parte do muro é pesada, e te digo que não estaria conseguindo levar a parte do meu muro sozinha, se não fosse o corpo de Cristo na minha vida. Quantos aqui compartilham do que eu estou dizendo? Não tem jeito, meu amado. Desista de fazer a parte do muro sozinho. Você não vai dar conta. Você vai se fadigar, você vai cansar, você vai adoecer e não vai edificar nada, a menos que seja para o seu próprio umbigo, para reconstruir algo sólido, para viver o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. A trombeta toca e nós nos reunimos, e juntos Deus nos orienta, Deus nos orienta, Deus nos guia, Deus fala conosco, Deus nos fortalece semana após semana. Tem uma frasezinha aí típica que circula em Facebook, em tudo, mas ela é real. É também bobinha, eu vou falar, mas ela é real. Fala assim: eu não me lembro do que eu comi na minha vida inteira, mas eu sei que tudo que eu comi me permitiram estar vivo até hoje, né? Que se eu parar de comer eu morro. Mesma coisa é a palavra. Quem sou eu para lembrar de todas as palavras que eu ouvi na minha vida? Mas uma a uma me trouxeram até aqui. Entende? Uma a uma estão te trazendo até aqui. Uma a uma estão te fazendo vivo. Uma a uma, o dia que você estava sem esperança, levantou a sua esperança. Como domingo passado, o dia que estava cansado, Ele trouxe vida ao cansado, Ele deu força ao cansado. Uma a uma, quando você estava machucado, a palavra te curou. Quando você estava entristecido, te trouxe alegria. Quando você perdeu a fé, te reanimou na fé. Uma a uma, a palavra de Deus ministrada neste lugar tem mantido a sua vida viva e em pé, fortalecida até hoje. Isso só no corpo. Só no corpo. Toma a decisão nessa noite, meu amigo. Uma decisão definitiva, você e Deus, de fazer parte do corpo de Cristo. Não oscila mais. Não deixa nada roubar a sua presença no corpo de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que diz assim: não olhe para o homem, não olhe para a estrutura, olhe para Deus. Eu vou te dizer o seguinte: não há instituição mais perfeita sobre a face da terra que a igreja de Cristo, porque o cabeça é Ele, toda a perfeição. E neste lugar eu vou te dizer: olhe para os homens, olhe para as mulheres. Se você vai achar motivo para não seguir a Cristo, sede nossos imitadores como nós somos de Cristo. Nós somos queimadores de pontes. Nós falamos e não voltamos atrás. Nós tomamos um caminho sem volta. Tem um preço pelas essas coisas. E eu não estou falando da minha vida, estou colocando todo mundo no rolo comigo. Mas pode olhar para as nossas vidas, pode olhar a fidelidade, pode olhar a santidade,
pode olhar a disposição em servir. Eu não vou te contar aqui que eu não vou fazer draminha da minha vida, em circunstância eu estou pregando essa noite. Mas se cada um que sobe, que fala, que ministra, que discipula, pudesse contar, se parar para ouvir, saber da rotina, saber da vida, como chega aqui, o que deixa para trás, para servir a tua vida, eu posso dizer neste lugar: sede nós imitadores, como nós temos procurado dia a dia sermos de Cristo. Perfeitos não, edificados a cada dia, caminhando à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Para de procurar defeito, meu amado. Para de procurar justificativa. É você quem perde. Se junte ao corpo de Cristo do jeito que você está. Depois, o penúltimo versículo que eu vou ler, no capítulo 5. Eu e os capítulos, versículo. Capítulo 5, versículo 14. Olha que coisa tremenda. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata até os seus moços, e aí por aí vai. Versículo 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Gente, isso é algo tremendo demais. Ontem eu disse para os jovens, quando eu li esse versículo, ministrando em outra perspectiva sobre liderança, depois que eu discorri sobre esse texto aqui, que nós temos o privilégio de servir um lugar com uma liderança com esse coração e esse caráter. Aqui Neemias está dizendo o seguinte: eu, como governador desse povo, eu tenho regalias, benefícios que me são legais. Existe um pão separado para o governador. Tem uma mesa com alimento separado para mim. Mas esse povo vem de uma sequência de governadores que oprimiram eles tanto que eu não vou comer desse pão. Eu não vou sentar nessa mesa. Eu vou comer com eles. Eu vou sentar à mesa com eles, porque eles vêm de um tempo de muita opressão. Muitos governadores só tiraram deles. Muitos governadores só saquearam, só usaram da autoridade, do poder para tirar o que eles tinham. Mas eu não, eu vim para servi-los. E nessa condição, eu não vou usufruir das regalias que a minha posição se encontra. Depois ele fala mais, ele fala assim: eles comem aves, e de 10 em 10 dias tem muito vinho, porque eu os dou. Nem por isso exigi o pão do governador. Nem por isso exigi a refeição que eu, como governador, tenho direito, porquanto a servidão deste povo era grande. O meu povo, a quem eu governo, está em opróbrio. Eu não vou exigir os direitos que eu tenho como governador. Meu amado, Neemias aqui é o símbolo do governo da igreja. Neemias conhece e exerce a sua autoridade. Mas Neemias não se beneficia das regalias do sistema. Ele sabe quem ele é, e ele exerce a autoridade que lhe é confiada. Mas ele não senta na mesa dos governadores, e ele não come dos pães como os opressores comeram. Da comida que os meus antecessores opressores comeram, eu não como. Fazer o que eles fizeram, eu não faço. Eu assumo aqui minha posição de autoridade. Eu sei quem eu sou e por que cheguei nessa posição. Mas eu não vou usar isso para oprimir esse povo, porque eu vim para servir e não para ser servido. E Neemias aqui, eu repito, é um símbolo do governo da igreja. Sabe da sua posição de autoridade, sabe da sua posição do governo, e faz disso algo para servir. Governa através do serviço. Governa através da reconstrução e da edificação. Não come do pão dos governadores. Não se assenta na mesa dos escarnecedores. Não usufrui das regalias do sistema. Não faz como o sistema faz.
não se enquadra nas características, nas condições que já é inerente, já existente no sistema. Eu posso ter esse benefício, mas eu vou abrir mão desse benefício. Eu posso usufruir disso, mas eu vou abrir mão disso, porque eu escolhi servir esse povo. Isso não diminui a autoridade de um governante. Pelo contrário. Sentar numa cadeira diferente, numa posição diferente, ter uma caneta diferente, isso é autoridade humana. A autoridade de um homem e da mulher de Deus está na sua disposição em servir. E eu vou terminar falando sobre isso. Eu vou explicar isso. Sabe qual é o perigo? Sabe o que Neemias nos ensina aqui? Sabe que a história que eu contei do hospital? Que eu passei uma tarde lá para fazer um raio-x? O perigo está em daqui a um tempo Deus acrescentar riquezas nas nossas vidas. Não prosperidade, que próspero nós somos, riquezas. E eu ter o melhor plano de saúde, o mais excelente. E voltar a entrar nos hospitais, os melhores leitos, com os melhores médicos. E esquecer e não mais me compadecer em que fica uma tarde inteira esperando o raio-x. É isso que Neemias nos ensina. Não é porque ele agora estava em outra posição. Ele de copeiro, agora ele era o governador daquela terra. Ele não usufruiu disso e falou: esse povo está sendo oprimido e eu vim aqui para servi-los. Esse é o caráter de Neemias. Como bem disse Mamão na peça, né? Orlando, Disney, Mickey Mouse. Para que eu acrescento a mudança de posição de Deus em nossas vidas? Deus disse nesse lugar há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, que está nos mudando de posição. Quantos se lembram? Nós não podemos esquecer aquilo que Deus nos fala. Depois Luiz Hermínio veio e falou: um novo tempo, um novo posicionamento para essa igreja. Isso fala de tantas coisas. Fala das nações que a profeta falou. Fala de posição da igreja na cidade, na nação e nas nações. Mas fala também da minha vida, tua vida de forma individual. Deus está nos mudando de posição. E se Ele está nos mudando de posição, qual é o nosso coração nessa posição? Quando você estiver numa posição de autoridade, uma posição de governo, qual é a disposição e a motivação do nosso coração? Qual será a nossa postura? Nós vamos manifestar um ser carnal, corrupto e ganancioso? Ou nós vamos manifestar a Cristo, que veio para servir e não para ser servido? Não iremos governar algo que não edificarmos, que não construímos. Eu vou explicar essa frase que o Espírito Santo me falou essa tarde. Cristo é o cabeça da igreja, é o nome acima de todo nome, é o único caminho para o Pai, porque Ele serviu ao Pai, Ele serviu aos homens, Ele serviu a mim e a você, até a morte e morte de cruz. Ele deu a própria vida e Deus lhe deu essa posição. O governo da igreja passa por construção e reedificação. Neemias se tornou governador de Jerusalém depois de reconstruir e edificar aquela cidade. Ele primeiro serviu aquele povo, depois ele foi colocado como governador sobre aquele povo. Eu estou te dizendo essa noite que se nós queremos mudar, transformar, afetar, reconstruir, edificar a educação dessa cidade, nós precisamos primeiro reconstruir, fazer algo, edificar algo na educação dessa cidade. Nós não vamos começar de cima para baixo. Se nós queremos fazer algo, se nós queremos governar sobre a saúde dessa cidade, nós precisamos afetar a saúde dessa cidade. Nós precisamos começar a construir algo na saúde dessa cidade. Nós precisamos edificar os muros da saúde dessa cidade. Você me entende, meu amado? Nós iremos governar sobre tudo que edificarmos. Nós iremos governar sobre aquilo que nós construímos. Nós precisamos reconstruir os muros de Taubaté, e o Senhor nos dará o governo dessa cidade. Há quantos anos fazendo ato profético, orando, intercedendo? Há quantos anos guerreando para essa cidade? O Senhor nos deu o privilégio nessa casa de liberar uma palavra para essa cidade, que troca o nome dessa cidade para terra de adoradores. Nós estamos construindo, reconstruindo Taubaté, e o Senhor em todas as áreas, em todos os níveis, entregará para a igreja de Cristo o governo dessa cidade, porque nós estamos pagando
saiba, você não sinta, mas nós sabemos o que estamos falando. Há um preço, há batalha espiritual, há uma luta contra nossas vidas, pela batalha que nós levantamos a favor dessa cidade. As coisas acontecem de um dia para o outro, por acaso. Estamos caminhando para o governo da educação, reconstruindo os muros da educação, através do FAP. Amém? E assim nós vamos gerando governo, porque nós temos uma proposta, porque nós temos um trabalho, porque nós estamos apresentando algo concreto, porque estamos mostrando que sabemos o caminho e temos como fazer. E o governo vem como consequência do serviço. Amém? Nós estamos servindo Taubaté, servindo incansavelmente Taubaté, e o governo virá. Quando eu falo governo virá, não virá exatamente, eu estou falando de um cargo público. Eu estou falando de exercer influência sobre as áreas da sociedade, e em poder fazer parte das decisões, da administração das áreas públicas, da desigualdade que afeta o povo, poder gerar emprego, poder trazer condições de vida, poder gerar igualdade, justiça. E por último, tem duas frases, não vou nem ler o versículo, só a frase, no capítulo 6. Duas frases tremendas. Uma no versículo 9, diz assim: porque todos tentavam atemorizar-nos, dizendo assim: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu quero nessa noite dizer que haja o temor que tiver, haja a dificuldade que tiver, o nosso pedido é como Neemias essa noite, a nossa oração e o desejo do Senhor é: fortalece as nossas mãos. Olha para as tuas mãos essa noite. Eu sei que no domingo passado nós já fomos levados a um lugar de descanso, e nessa noite o Espírito Santo nos fala assim: estou fortalecendo as suas mãos. Estou fortalecendo. Nós estamos descansados em Deus, nós estamos com a nossa confiança depositada nele. E hoje o Senhor está dizendo: eu fortaleço as suas mãos. De todo o capítulo de Neemias, quando eu fui lendo para preparar essa palavra desde ontem, esse versículo, o Senhor falou forte comigo, no sentido de que Ele está fortalecendo as nossas mãos. Há algo grande, coisas grandes vindo. Ele está dizendo que está nos mudando de posição. E se Ele está nos mudando de posição, nós não estamos de olhos nas regalias, mas nós estamos entendendo que vem muito trabalho, que vem muito serviço. E para isso o Senhor essa noite está fortalecendo as nossas mãos. Quando o Senhor fala em fortalecer as nossas mãos, Ele fala de nos capacitar para a obra, e nos capacitar para o trabalho, e trazer estratégia, e não nos deixar desfalecer. Ele fala de continuarmos na batalha, Ele fala de não desanimarmos, Ele fala de perseverança, Ele fala de disposição, de garra, Ele fala de vontade, Ele fala de determinação, Ele fala de luta, mas Ele fala de vitória, porque é Ele que fortalece as nossas mãos. A nossa força vem dEle. Repita comigo: a nossa força vem dEle. E quando o muro está reerguido, falando da nossa força vem dEle, Neemias fala uma frase assim, eu não sei exatamente onde está nesse momento. Achei. Capítulo 6, no versículo 16, a última frase diz assim: reconheceram, o muro já estava pronto, tá? Reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. A obra que nós estamos fazendo e continuaremos fazendo é tão grande, é tão maior do que nós, que não tem como reconhecer que é Deus em nossas vidas. Nós como pessoas, nós somos pequenos diante do que estamos fazendo. Nós somos limitados, humanamente falando, naquilo que nós colocamos as nossas mãos para fazer. Mas o Senhor fortalece nossas mãos em todo o tempo, e cumpriremos o propósito para o qual Ele nos chamou. E terão que reconhecer, não há outro caminho, não haverá outro caminho a não ser reconhecer que é Deus nas nossas vidas. Meu amado, permaneça no Senhor, porque não haverá outro caminho
Amém. A não ser as pessoas reconhecerem de que você é um homem ou mulher de Deus. Porque aonde Ele vai te colocar, aonde Ele vai te posicionar, é humanamente impossível. Pelas suas circunstâncias, pela situação que você passou, ou pela situação que você está passando. Mas reconhecerão que verdadeiramente você é um homem ou uma mulher de Deus. Não tem outra explicação. Não há outra explicação. Pessoas aqui se levantarão de situações onde dirão: foi Deus. Pessoas aqui, não desista do seu filho nas drogas, dirão: foi Deus. Não desista do seu marido alcoólatra, dirão: foi Deus. Não desista da sua esposa que não quer vir para a igreja, dirão: foi Deus. Esposa, não desista do seu marido infiel, dirão: foi Deus. Não desista daquilo que Deus te confiou, não desista do sonho. Não vamos ser um povo, nós não somos um povo escravo numa terra de livres, como o povo tem vivido em escravidão. Povo escravo aqui não é igual antigamente, que as pessoas viviam em escravidão, que eram proprietárias de outras. Escravidão que eu estou falando nessa noite é tirar o direito de sonhar. A crise tira o direito de sonhar, mas não dos filhos de Deus. Muitos dos nossos irmãos, muitas das pessoas que estão à nossa volta, muitos dos nossos conhecidos, nossa parentela, perderam o direito de sonhar em meia circunstância. Mas nós somos aqueles como Neemias, que tem uma palavra de vitória. Nós estamos fora do problema. A nossa visão está fora do problema. A nossa visão está fora da circunstância. E nós temos uma palavra de vida. Nós temos uma palavra de esperança. Nós temos a palavra de verdade, nós temos uma palavra de fé para reanimar as pessoas a reconstruir esta terra, esta nação. Nós não desistiremos do território onde nós somos colocados. Não desista do território onde você foi colocado. Neemias fala uma frase, a última frase que eu vou falar dele. Ele fala assim: Sanbalat e Tobias, não vou nem ler aqui, Sanbalat e Tobias mandam um recado. Quando eles viram que não tinha jeito, que eles iam terminar o muro, eles começam a mandar 5 recados para Neemias ter uma conversa com eles fora de lá. E Neemias fala assim: não, o mesmo Deus que mandou edificar vai me mandar parar, não é Deus que está mandando esse recado, tem alguma coisa errada. E ele fala uma frase assim: homem como eu fugiria. Eu grifei essa frase aqui. Pense em você mesmo, diante das circunstâncias. Pense em você mesmo, que tem lutado para permanecer no corpo de Cristo, mas o tempo todo o pecado fica tentando te tragar. E fala no seu interior: homem como eu fugiria. Mulher como eu fugiria. Nós já chegamos até aqui, meu amado. Nós estamos vivos. Nós estamos em pé. Nós estamos cheios de sonho e de propósito. Nós estamos com uma jornada diante de nós, mas nós já andamos muito. Nós já caminhamos até aqui. E olhe para você mesmo, olha a história que você tem com Deus, e fala assim para o mundo das trevas: homem como eu fugiria. Ele não pode roubar o que nós carregamos. Ele não rouba o que nós carregamos. As circunstâncias não roubam o que nós portamos. Por isso nós somos Neemias para essa geração. Por isso nós somos Neemias para esse tempo. Porque as circunstâncias não roubam o que a gente carrega. Repita comigo: as circunstâncias não roubam o que carregamos. Se você há uma semente de propósito, se há uma semente de sonho em você, não há nada que roube isso. Amém? E aí o Espírito Santo te pergunta nessa noite: qual é a sua parte do muro? Qual é essa parte do muro? Parte do muro fala de propósito. Em que você está inserido? Ou em que você quer se inserir? Hoje é uma noite de reconstruir, de ficarmos muro. E eu primeiro, o Espírito Santo quer te perguntar na sua vida: qual muro precisa ser reconstruído? Que muro precisa ser edificado na sua vida? O muro da santidade precisa ser reconstruído. O primeiro território que nós precisamos reconstruir é as nossas casas. É o relacionamento com a esposa, o relacionamento com o marido, o relacionamento com os filhos, com os pais. Esse é o primeiro território que tem que ser reconstruído. A primeira área que tem que conhecer e tem que haver o governo de Deus para haver a plenitude em toda a sociedade é a família.
Então, se há aqui no seu coração, na sua vida, um desajuste dentro da sua casa, esse é o primeiro muro que precisa ser reconstruído. Esse é o seu primeiro território de atuação. Esse é o primeiro lugar que as coisas têm que estar em ordem, os muros têm que estar edificados e têm que ser reconstruídos. Se há aqui dificuldade, marido com mulher, filho com pai, desobediência, tantas coisas, é uma noite de reconstruir muros. Um muro importante ser reconstruído é o muro do perdão. Edifica relacionamentos, isso permite que que o resto seja reconstruído quando o muro do perdão é estabelecido. Talvez a necessidade de perdão, talvez precise ser reconstruído o muro da fidelidade. Você caminhou até hoje infiel a Deus, e eu estou falando aqui de dízimos, ofertas, primícias, falando de finanças. Essa noite é uma noite de conserto, de reconstruir esse muro. Você oscilou na sua fidelidade até hoje. Talvez até hoje no culto. Você é uma mulher que traz o espírito de sedução. Você não tem uma postura firme e santa diante de uma situação, de uma cantada, de uma frase, de um olhar. Fechar os muros para esse espírito nessa noite. Edificar muros em volta da sua vida. Talvez essa noite precisa ser edificado, reconstruído na sua vida o muro da esperança. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, a revelação da palavra na sua vida, está reconstruindo os muros da esperança. Talvez você precisa hoje reconstruir os muros da vida em corpo. Talvez você venha oscilando no corpo de Cristo. Você passou por 1 milhão de igrejas, por várias, e nunca teve um compromisso, e nunca se firmou, e nunca se permitiu ser tratado, e nunca passou por um discipulado, e você não é batizado, e você não se engajou no corpo, e você nunca se permitiu ser usado por Deus para servir ao corpo de Cristo. Hoje é noite de reconstruir esse corpo, esse muro, porque não há vida fora do corpo. Uma noite de reconstruir, de edificar o muro, de fazer parte do corpo de Cristo. Talvez até hoje os seus pés vacilaram. Você está dentro da igreja, mas você está dentro e está fora no seu coração. A sua vida. Reconstruir o muro da santidade. Colocar as vestes reais de quem é casado com o Rei dos Reis. E a outra pergunta que você vai carregar no seu coração nessa noite, se você não tem revelação, é qual a sua parte do muro. Repita comigo assim: tem uma parte do muro me esperando. Tem uma parte do muro me esperando. Tem uma parte do muro te esperando. Tem uma parte do muro que é sua para edificar. Tem uma parte da história que é sua para viver. Tem uma parte da história que é sua para afetar. Tem uma parte do muro que é você que vai edificar. E saia dessa noite, deste lugar, com o Espírito chacoalhando dentro de você, borbulhando: Senhor, qual é a minha parte do muro? Eu não quero edificar nada para mim. Eu não quero construir nada sozinho. Eu quero estar exatamente onde o Senhor me chamou para estar. Eu quero viver por um propósito. Eu quero estar no lugar do muro onde o Senhor quer me colocar. Se precisar, Deus me coloca de lugar. Se eu estou no cantinho do muro errado, me coloca onde os meus talentos se encaixam, onde eu vou encontrar a plenitude de vida. Mas não me deixe fora do muro. Eu quero edificar a minha parte no muro. Quantos podem fazer essa oração no seu coração? Coloque-se de pé.